O VTable é uma ferramenta que permite gerenciar dados do Master Data dentro de uma interface amigável para o usuário. O que ele faz é o seguinte: você tem dados, por exemplo, o users admin, que... Ah, sério? Tá. Que nesse caso não tem nenhuma linha, eu esperava que tivesse, porque da última vez que eu li tinha. Aqui. O admin de lojas, que esses dados que estão no Master Data eles vão ser apresentados de uma maneira que fica agradável e prática para o usuário mexer dentro do admin da Vtex. E aí você consegue editar esses dados aqui dentro. E é basicamente isso. Ele tem toda uma documentação de criação que não é muito completa, mas ela dá o básico e eles são feitos dessa forma. Você tem dentro do seu projeto um esquema do seu app, que os apps têm, como o Banner Video tem. E dentro desse esquema tu consegue criar os campos que vão ser apresentados pelo VTable. Entendi. Então, quando tu instala um app, tu mesmo escolhe quais campos tu quer apresentar dentro do... Exatamente. Exatamente. E tu consegue criar essas entidades de uma maneira gráfica, sem ter que ficar fazendo requests, como faria normalmente. É uma coisa que vem pronta e tu não precisa criar esse tipo de administração dentro do teu app daí. Tu consegue criar de fato entidade e esquema custom por dentro desse app de admin? Não. O que tu consegue fazer é mexer num esquema que já existe. Entendi. Então ele tem... Vou pegar um exemplo aqui. Tu tem o esquema do teu app aqui, normal, como qualquer app que tu vai fazer que com o admin vai ter. E tu vai criar um segundo esquema com, por exemplo... Vamos lá, vamos dizer que tu tem um campo de texto dentro do teu esquema, tu vai criar um desse aqui. Um campo que vai ser do tipo string, que vai ter um título e que vai ter um comprimento máximo do texto. Ou um campo de link, ou um campo de múltipla escolha. E é basicamente isso que ele faz. Tá. Como é que funciona essa questão de esquemas, então? Tu tem que setar qual que são os esquemas que tu quer exibir lá dentro do app no admin, certo? No caso, tu setou 3 ali que tu tá exibindo, né? No caso, isso aqui já estava pronto. Mas sim. É basicamente isso. Tu define o esquema e tu define os campos. Dentro do app, no caso. Dentro da parte de admin do app. Tu chegou a testar a edição de registro dentro do app, adicionar um novo registro, essas partes de fato elas estão rodando 100%? Dá pra ver aqui, por exemplo, a nova linha. E deveria criar uma nova linha. Ok, esse aqui não tá funcionando. Aqui está. Assim, esse users admin é basicamente o registro do teu admin Vtex ali dentro desse cara. Exato. O que já me gerou uma dúvida, ele está acessando uma entidade da Vtex que contém os registros de todos os admins que existem da plataforma, todos os ambientes. Boa pergunta, eu não cheguei a ver dentro do esquema deste aqui especificamente. Entendi. Tranquilo. Isso parece, né? Porque ele tem ali política comercial, depois CEP. Ele parece exatamente isso. Tá, aí ele tem esse admin das lojas, aparentemente é a mesma coisa daquele users admin. E tem uma outra ali que é admin dos vendedores. Que é admin dos vendedores. Que são registros de vendedores, aparentemente. Entendi. Tá. Tu consegue adicionar aí pra exibir uma entidade custom que a gente já criou dentro dessa loja? Tipo a do app de nossas lojas, que é Our Stores. Agora on the fly, não. Tranquilo. É porque daí tu tem que criar o esquema, né? Tem que criar um novo
novo É, admin da Vtex, que você vai montar as páginas do admin com esquema. Então, tipo, tu criaria o esquema do que tem na entidade, na tabela, e ele montaria a tabela. exatamente. Entendi. Ah, cara, é massa. Tá, tá com layout bem, ainda não 100%, vamos dizer assim, mas já dá um acesso que hoje não tem, já é alguma coisa considerando se tu vai pensar que a loja vem sem nada, né? Ele é uma coisa mais automática, assim. Que tu só monta ali quais são os campos que ele vai ter, ao invés de tu montar Não, o toda esquema uma do, página de formulário para isso, entendeu? o esquema do app aí acaba refletindo a parte de formulário lá do MDV1. Escolhe qual É, entidade que tu quer exibir e quais campos lá da entidade tu quer exibir para a pessoa ter acesso aos registros. De fato. ele parece que é uma daquelas coisas que ficou meio esquecida, assim, porque ele não tem ícone no admin, ele não segue o layout, né? Ele é totalmente diferente, então parece que a parte do table Começaram. funciona, só que a parte de entrada e menu e coisa ficou meio esquecida, Ele parece muito uma ideia que alguém teve e desistiu. né? Desistiu no meio. Porque a parte da tabela é bem feita, tipo, é bonitinha, tudo e tal, só que Pois essa é, eu tava olhando parte isso. não tá no menu é meio estranho. Ou a pessoa desistiu ou desistiram para ela. Dúvida, dá pra conectar uma entidade do MDV1? Olha, a documentação não fala sobre. Eu imagino que a gambiarra seja possível. Eu não penso nem como gambiarra, mas assim, o MDV1 tem uma interface que, por mais que funcione, não é amigável para um usuário nos tempos modernos. Assim, Aí, apesar de não ter um app que está 100%, a interface é mais amigável. Então, às vezes, uma entidade criada custom no MDV1 para dar acesso para um cliente, a gente poderia usar o VTable, criar um esquema ali dentro e o cara tem um lugar com um app separado só para aquela entidade custom dele com um acesso mais amigável, entendeu? Com uma visualização mais tranquila.